título do artigo de hoje é Novos itinerários da contratação informática, do contrato inteligente ao contrato algorítmico. E me chamou a atenção porque eu falei contratação informática, contrato algorítmico. E aí, quando eu fui ler, falei, esse é um assunto muito interessante, porque tanto quem tem o próprio negócio, quanto as pessoas em geral que acabam contratando pela internet podem se beneficiar com o que foi dito aqui nesse artigo. E eu estou trazendo mais um elemento que é a assinatura digital, que eles não chegam a falar aqui, mas que eu vejo volta e meia as pessoas fazendo confusão. Então, quando eles falam aqui de contratação informática, é a contratação que não é escrita no papel, é por meio eletrônico. Acho que isso todo mundo de alguma forma já vivenciou. Às vezes é um PDF que você recebe e você assina, outras você entra num sistema e dentro desse sistema você faz a assinatura mediante utilização de uma senha dentro dos parâmetros da pessoa ali que programou o sistema. Eu fiz um texto meses atrás na newsletter que eu publico todo mês no LinkedIn e depois eu trago aqui para as comunidades a maioria desses textos. Então, se você quiser entender melhor sobre essa questão da assinatura digital, para não confundir o que tem certificado com base na ICP Brasil com, por exemplo, .gov ou qualquer outra assinatura que você faça mediante senha cadastrada num sistema privado, eu escrevi sobre isso nessa newsletter, dá uma olhada na comunidade que vai ter o link que dá acesso a esse texto. É importante não confundir, porque são padrões de segurança diferentes. E dependendo de como for o seu negócio, você pode, sem risco algum, utilizar uma ferramenta de assinatura como o .gov. Se você não precisa provar depois que foi realmente a outra pessoa que assinou, e aí depende de como você organizou a contratação e a entrega do produto e do serviço, ou não, você tem que contratar uma assinatura eletrônica privada para que as pessoas possam assinar, ou, dependendo do grau de risco, exigir que seja uma assinatura certificada com base na ICP Brasil. Os parâmetros disso estão nesse texto. E aqui os autores falam de uma forma empírica e num texto exploratório. Então, eles foram colocando a experiência de vida deles, eles falam sobre contratos inteligentes e contratos algorítmicos, que não é essa situação de você receber um PDF e assinar dizendo que está de acordo, ou de você ler na tela um determinado texto e colocar ali que você está de acordo. Esse estou de acordo estou usando uma senha digital para manifestar uma vontade. E quem recolhe essa senha precisa se resguardar de que essa senha não vai ser algo que qualquer pessoa vai poder utilizar, que dá para linkar a identidade da pessoa àquele conjunto de números e letras, por exemplo. Isso é uma situação. Aqui, os contratos inteligentes são aqueles contratos em que a execução não tem participação humana. Então, por exemplo, se você entra na sua conta bancária e decide que você vai aplicar um determinado valor num fundo de investimentos, você vai lá, clica no fundo de investimento que você escolheu, coloca a sua senha e automaticamente o dinheiro sai da sua conta e entra no fundo. Se precisar ter alguma informação extra, você vai receber várias telas dizendo estou de acordo, para você demonstrar que leu e que entendeu o que está assinando. Então, essa transação que você
não fala com nenhum humano e o contrato se aperfeiçoa, isso é um contrato inteligente. E o contrato algorítmico? O contrato algorítmico, por exemplo, pela explicação que eles usam aqui, eu vejo nas ordens que se faz no home broker. Por exemplo, se você já fez aplicação online em alguma corretora, você pode dar a ordem para quando um determinado ativo atingir um número, um valor, que seja feita a venda. Você não sabe quando que vai atingir aquele valor e você não fica olhando, cuidando para ver se o algoritmo ali conseguiu fazer aquela venda. Então, como não é algo que se resolve na hora e que é possível que o computador se dê conta que está no momento de executar aquela ordem, aquilo que foi contratado, isso seria um contrato algorítmico. Quando você diz para a máquina o que você precisa e a máquina interpreta o seu comando e executa de acordo com a interpretação dela. Cada vez mais esse contrato algorítmico vai acontecer, principalmente com a utilização da inteligência artificial, e é importante que você se dê conta, dentro da sua estrutura, dentro do seu negócio, quais são os padrões que dá para automatizar. Porque se você hoje, por exemplo, como é que funcionava há bem pouco tempo atrás? Existe uma negociação, uma conversa, fecha-se preço, quantidade, forma de entrega, isso é colocado no papel, você avisa o estoque faz ali o produto, o serviço ou embala e envia para quem comprou. Isso são vários processos em que, na verdade, a resposta é sim ou não, né? Negociação fechada, sim. Começa o processo. Negociação fechada, não. Ignora o processo e nada é registrado. Qual foi a quantidade? Quantidade X. Por exemplo, 10 unidades. 10 unidades. Tem no estoque? Sim. Próximo passo. Vou embalar. Tem no estoque? Não. Próximo passo. Providenciar com o fornecedor para que venha. Então, esse passo a passo que é feito hoje numa estruturação contratual de produto para definir os valores, para definir os prazos, né, e você não ter ruptura nem de estoque e nem acontecer de não cumprir prazo, isso dá para automatizar. E aí você consegue, cada vez menos vai ter a fase da negociação. A pessoa tem que bater o olho, entender qual é a sua oferta e dizer quero, não quero. Quando ela diz quero, todos os outros processos são feitos de forma automática, sem que ela tenha que se preocupar, nem você. A máquina vai lá e vai executando passo a passo. Esse é o contrato inteligente, Smart Contracts, se você quiser a expressão em inglês, que muitos artigos acabam usando. Qual é a diferença? O outro é, a pessoa dá um comando para a máquina. Quando tiver um produto a R$5, eu quero comprar 10 unidades. E aí a máquina rastreia tudo que está escrito lá em todos os sites que você indicou ou em qualquer site, e quando ela encontra, ela compra por você. E do outro lado, também, você cria uma máquina que fala, opa, recebi o pedido, então eu já vou disparar aqui tanto e-mail para o comprador, quanto já vou avisar que o estoque está baixo, já faço a compra com o fornecedor e nenhum humano interviu nisso. É claro que são riscos diferentes, são pensamentos diferentes e você não vai poder, perante o judiciário, dizer que foi a máquina que errou, a máquina entendeu errado.
É como se você desse uma ordem para uma criança e a criança interpretou diferente e foi lá, fez outra coisa. A pessoa responsável civilmente pelos atos daquela criança foi você. É você que responde, não é a criança ali que fez o que ela achou que tinha que fazer pelo que ela entendeu. Dá para usar essa analogia na hora de fazer toda a tua estrutura, agora tecnológica, aliada a um padrão dentro da legislação. Então, esse era o assunto de hoje. O link do artigo está aqui embaixo. Esse é em português, que às vezes as pessoas me reclamam que eu trago em inglês, mas são os assuntos que eu acabo lendo no dia a dia quando eu faço pesquisa para os meus clientes. E se você chegou até aqui, não esqueça de dar um like, assinar o canal se ainda não assina e compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam desses assuntos, para que mais pessoas comecem a pensar uma maneira mais inteligente e eficiente de estruturar os seus negócios e sem assumir riscos jurídicos desnecessários. Eu aguardo você no próximo domingo às 18h59. Até breve.